Antes da história começar, respira fundo. O que você vai ouvir agora, o sertão tentou esquecer. Mas se essas vozes ainda ecoam, é porque tem algo a dizer. Se você gosta de histórias que arrepiam a pele e fazem o coração bater mais forte, se inscreve no canal e ativa o sininho. Porque aqui, cada vídeo é um grito antigo que o tempo não calou. No sertão, o silêncio nunca é só silêncio. Ele carrega peso, morte, promessa quebrada e reza engasgada. Naquela manhã, o vento não soprou, nem passarinho cantou. O céu era de um cinza amarelado, seco como boca de moribundo. Uma neblina fina se arrastava entre as cruzes tortas de um cemitério abandonado. E ali, sob a terra vermelha ainda fofa, repousava um caixão feito às pressas. 4 tábuas velhas, pregadas com raiva. Uma cruz de madeira marcada à faca com um nome que fazia o sertão tremer. Virgulino Ferreira da Silva. Mas não havia flores, não havia lágrima, só o silêncio. Um silêncio tão profundo que parecia ouvir o que nenhum outro ouvia. E naquele instante, algo se moveu lá embaixo. Um estalo leve, quase imperceptível, como se a morte estivesse inquieta. Ou como se alguém lá dentro tivesse esquecido de morrer. Tudo começou 2 dias antes. Um tiroteio estourou no meio do mato, perto das bandas de Água Branca. Era emboscada. Os volantes tinham cercado Lampião e seu bando, guiados por um coiteiro traidor. O chão tremia de bala. O céu cuspiu trovão sem nuvem. Gritos de dor se misturavam ao cheiro de pólvora e sangue. Lampião, com o chapéu torto, os óculos sujos e o fôlego falhando, ainda lutou, mas caiu. Um disparo no ombro, outro nas costas. Tombou como quem dorme, mas com os olhos abertos de susto. Os volantes não se aproximaram de imediato. Tinha medo de truque. Só quando o silêncio se firmou, foi que um deles, com a coronha do fuzil, cutucou o corpo. "Tá morto", disse um. "Graças a Deus", disse outro. Mas mal sabiam eles que Deus, naquele dia, estava em silêncio também. Os cangaceiros que sobreviveram recolheram o corpo do capitão às pressas. Não podiam deixar para trás. Não podiam deixar que ele virasse bandeira de soldado. Amarraram o corpo com lençol de rede e seguiram no escuro. Chegaram num campo esquecido, perto de uma capela em ruínas. O chão era duro, mas o desespero amolece até terra. Cavaram com faca, enxada e mão. Fizeram um caixão com restos de porteira e madeira de barraco queimado. Um deles, chorando, pregou uma cruz com o nome dele, mas não rezou. Ninguém rezou, talvez por medo, talvez por culpa. A tampa foi batida com força, a terra jogada como castigo. Quando o último punhado cobriu o nome riscado à faca, só restou o som dos passos indo embora. E por alguns segundos, o mundo inteiro ficou quieto demais. Dentro do caixão, a escuridão era sólida. O cheiro era de madeira velha, terra úmida e sangue seco. Então veio um som, fraco, quase um sussurro. Shhh. Depois, um suspiro, longo, arrastado, um ranger de dente e um gemido abafado, como se alguém acordasse de um pesadelo dentro de outro pesadelo. Lá dentro, 2 olhos se abriram com força. O peito arfava. A respiração era curta, desesperada. As mãos batiam, como se quisessem fugir da própria morte. O som das unhas arranhando madeira ecoava como grito de alma penada. O suor se misturava ao sangue. Lampião estava vivo, preso, enterrado, de novo. E a raiva dele era maior que o medo, maior até que a morte. E foi nesse instante que o sertão tremeu pela primeira vez. De dentro da cova veio o baque. 1, 2, 3 socos secos contra a tampa. Lá fora, os galhos estremeceram. Um beato que passava de longe parou. Um urubu voou de súbito. O chão, antes calmo, começou a rachar aos poucos. E então, uma fresta. 1 dedo. 2. A madeira se partiu como se tivesse medo. A terra se ergueu devagar, como se o inferno estivesse cuspindo o que engoliu. E por entre aquele pó vermelho surgiu uma mão, suja, cortada,
tremendo de fúria e vida. A mão de Lampião. Ele puxou o ar como quem bebe depois de atravessar o deserto. Olhou para o céu. Um céu sem nuvem, sem Deus, só sol e vingança. E enquanto limpava o rosto com o braço, sussurrou rouco: quem me enterrou vai pagar. Longe dali, num casebre de barro escondido entre mandacarus secos, um velho beato se ajoelhava diante de uma vela trêmula. Não via nada. Era cego desde menino. Mas naquela manhã, ele sentiu. A vela apagou sozinha. O ar ficou espesso. O cachorro latiu, depois chorou. E então ele se levantou devagar, com os olhos esbranquiçados, mirando o nada, e disse com voz baixa: o capitão voltou, mas não vem em paz. As galinhas correram do terreiro. O sino velho da capela ao lado balançou sem vento. Na parede, a imagem de Padre Cícero rachou na altura do coração. E o beato, com a mão no peito, repetiu: a terra não aceita quem tem assunto pendente com o céu. De volta ao campo seco, Lampião tropeçava. Cada passo era uma briga com o mundo. A terra queimava os pés, o sol cortava a pele, o sangue ainda escorria do ombro. Mas ele não parava. Os urubus o seguiam de longe, confusos. Nunca tinham visto alguém sair da cova. Passou por uma árvore queimada, por um riacho seco, por uma cerca caída. E por onde passava, deixava um rastro, não de pegadas, mas de sangue. A cada gota que caía, o chão parecia reagir. Era como se o sertão também lembrasse dele, uma lembrança que ardia, que não cicatrizava. E enquanto andava, a raiva dele crescia como a sombra de quem volta, com um nome e uma dívida. No meio do caminho, uma coisa o fez parar, uma cruz, torta, de madeira velha, enterrada de cabeça para baixo no chão. Um corvo bicava ao lado, mas fugiu quando ele se aproximou. Lampião se agachou devagar, tocou a cruz. Não era só madeira. Tinha a marca de sangue raspada com faca. E nela, uma palavra escrita ao contrário: castigo. Ele fechou os olhos. Lembrou de um juramento antigo, feito debaixo de chuva e promessas de vingança. Aquele símbolo era um recado. De quem? Não sabia, mas sabia para quê. Alguém estava dizendo que ele não devia ter voltado, que o que estava por vir era maior do que qualquer bala. Mas Lampião cuspiu no chão e murmurou: pois agora eu quero ver quem vai me parar. Mais adiante, 2 homens vinham numa vereda, carregando um saco de farinha e um punhado de medo. Eram coiteiros. Tinham ajudado Lampião em tempos antigos, mas foram os mesmos que entregaram a emboscada aos volantes. Quando viram a silhueta se arrastando no meio do caminho, pensaram ser alma. Um deles benzeu 3 vezes, o outro gaguejou: isso é ele. A figura se aproximou, chapéu caído, rosto coberto de poeira e sangue, e olhos vivos demais. Lampião parou diante deles. Ninguém falou nada, só o tempo parou. Até que ele disse com voz rouca como vento em caverna: tô com sede. E os 2, trêmulos, largaram tudo no chão, inclusive a coragem. Enquanto tomava água de um cantil sujo, Lampião olhou para o mais velho dos 2. Seus olhos pareciam atravessar carne e lembrar alma. O homem baixou a cabeça. Suava frio. Lampião então tirou do bolso uma moeda enferrujada, colocou no chão entre eles. Você me vendeu por isso aqui? O coiteiro chorou sem fazer som. O outro se ajoelhou. Lampião não ergueu arma, nem gritou. Só ficou olhando. O silêncio ficou pesado, denso, como um castigo. E então ele sussurrou: a morte eu já conheci, agora vou apresentar vocês para ela. Mas ao invés de matar, ele virou as costas, deixou os 2 ali, vivos, mas quebrados, porque às vezes o medo castiga mais do que a bala. Na beira de um açude seco, morava um caboclo estranho. Diziam que sonhava com o que ainda ia acontecer, que já tinha visto até o fim do mundo 3 vezes. Ele estava sentado na varanda,
olhos fechados, quando um calafrio subiu pela espinha. Derrubou o copo de barro da mão. De repente, se levantou feito quem acorda de um pesadelo. Ele voltou! Correu para dentro da casa, pegou um pano sujo e começou a desenhar com carvão. Mão saindo da terra, cruz quebrada, rosto de Lampião com olhos de fogo. Era como se a alma dele tivesse sido tomada por um aviso. E enquanto desenhava, murmurava num canto rouco: o sertão tá se armando e a morte tá com medo. Numa cidade próxima, um padre jovem lia um livro antigo em latim. Era uma Bíblia velha com anotações nas bordas. Encontrou uma página amarelada com um trecho rasgado. Quando o homem cair e a terra o devorar, mas ele voltar, o céu deve se fechar. O padre parou. A vela tremeluziu. Alguém bateu 3 vezes na porta da sacristia. Quando ele abriu, não havia ninguém. Só um papel dobrado no chão, uma folha arrancada do livro que ele acabara de ler. E nela, escrito com sangue seco, só 2 palavras: ele voltou. O padre caiu de joelhos e entendeu que o que vinha não era coisa desse mundo. Lampião seguia por uma estrada abandonada quando viu uma coisa no chão. Parou, agachou. Era uma mão, decepada, já seca, com a aliança no dedo e um facão cravado ao lado. Reconheceu, era de Nicanor, um dos seus, desaparecido há meses. Levantou o facão, cheirou o cabo, cheiro de pólvora e covardia. Ali mesmo desenhou no chão com o dedo uma caveira, sinal que usava para marcar onde um amigo caiu. Não vou enterrar você, irmão, mas vou enterrar quem fez isso. E então continuou andando com a mão cerrada e o facão na outra. O sol batia nas costas, mas o frio vinha de dentro. Na cidade de São Romão, um volante reformado olhava pela janela desde o amanhecer. Dizia que algo estava vindo. Tinha lutado contra Lampião anos antes, mas tinha medo. Era do que ficou sem resposta. Naquela noite, ele ouviu passos no quintal. Passos pesados, lentos. Pegou a espingarda, abriu a porta, mas não havia ninguém. Só marcas de pegadas, saindo da terra. E um chapéu de couro pendurado no portão. Ele caiu sentado, a arma no colo, e chorou como criança. Eu acabei com ele, eu vi o corpo, eu vi. Mas no fundo, ele sabia. O que ele matou era só o começo. Lampião chegou à beira de um vilarejo pequeno, onde o velho beato cego morava. Sentou-se na varanda sem dizer nada. O beato saiu, devagar, apoiado no cajado. Parou diante dele, cheirou o ar. Você devia estar do outro lado, homem. Lampião não respondeu. Apenas olhou nos olhos brancos do velho. Por que voltou? Faltou acerto. O beato respirou fundo. Então vá. Mas lembre, quem volta da morte não volta inteiro. E o que falta em você vai cobrar caro. Lampião se levantou. A luz da lua desenhava sua silhueta de forma quase diabólica. Ele seguiu em frente, com o peso de quem carrega a própria cruz às costas. E o sertão como testemunha. Se essa história está te prendendo, imagina o que ainda vem pela frente. Aqui no canal Lendas do Sertão, cada vídeo é uma porta aberta para o mistério, para a fé e para o medo que mora no silêncio. Aproveita agora e se inscreve. Assim você não perde a próxima lenda, que pode ser a mais sombria de todas. Agora vamos continuar. No caminho, Lampião passou por uma vila que não tinha nome. Só poeira, casa de taipa e portas fechadas. Quando chegou, não viu viva alma, mas sabia que tinha gente ali. Sentia os olhos nas frestas, o cheiro do medo no ar. Em cada janela, uma cortina balançava. Em cada canto, um silêncio sufocante. Uma criança chorava baixinho dentro de uma casa. Lampião bateu na porta uma só vez. Ninguém abriu. Ele não insistiu. Só deixou uma bala de prata no batente, virou as costas e foi embora. Porque ali, naquele lugar, o medo dele já tinha chegado antes dele mesmo. E não era preciso dizer palavra nenhuma. O sertão já estava avisado. O rei tinha voltado.
e agora era sombra. Na outra margem da estrada, um cachorro seguia Lampião. Magro, sarnento, mas com olhos fiéis. Era o velho compadre, cão que andava com ele desde o começo do cangaço. Tinham dito que o animal tinha morrido, mas ali estava ele, vivo, com a língua de fora e o olhar atento. Lampião se agachou, passou a mão na cabeça do bicho. Você também voltou? O cachorro abanou o rabo, mas sem alegria. Parecia saber que aquele reencontro era mais lamento que festa. Era como se as criaturas do sertão tivessem sido chamadas por um chamado que não era de homem. Era de outra coisa, algo mais fundo, mais velho. E Lampião sabia que aquele cão não era só um cão. Era sinal, presságio. E talvez o último amigo vivo que ele ainda tinha. A noite caiu de uma vez, sem entardecer, como se o sol tivesse sido apagado à força. Lampião acampou perto de uma pedra grande sozinho. O fogo quase não pegava. A lenha estalava, mas não aquecia. E no meio da escuridão, os sons começaram. Sussurros, vozes finas, risos de mulher, lamentos de homem, frases incompletas, faladas como vento entre os galhos. Capitão, volta não. Eles estão esperando. Você desafiou a ordem do mundo. Lampião pegou o punhal, cravou no chão e gritou: eu não voltei para pedir permissão. As vozes cessaram, mas no fundo ele sabia. Aquilo não era sonho. Era aviso, era o sertão falando, e o sertão não fala em vão. Antes de dormir, Lampião tirou do alforje um pedaço de couro amassado. Nele, 7 nomes escritos a carvão. 7 traidores, 7 homens que comemoraram sua queda. Alguns eram coiteiros, outros coronéis. Um deles, ex-cangaceiro. Cada nome tinha um risco ao lado. 3 já estavam mortos. 4 ainda respiravam, mas por pouco. Ele dobrou o couro com cuidado, como quem guarda um documento sagrado. Amarrou com um cordão vermelho e colocou no peito. A lista só termina quando eu terminar. E no brilho da fogueira, os olhos dele não pareciam mais de homem. Pareciam brasa. Brasa que arde por dentro, esperando a hora de queimar tudo ao redor. De manhã cedo, Lampião chegou à fazenda de Juvencio. Um coronel aposentado, dedo por trás de várias traições. Quando os empregados viram a figura no portão, um deles caiu de joelhos. Outro saiu correndo para dentro. Juvencio estava tomando café com leite quando a porta foi arrombada. Capitão! Lampião não respondeu, só caminhou devagar até a mesa. Pegou a xícara do coronel, cheirou o café e tomou num gole só. Ainda gosta doce demais, igual seu coração fraco. O coronel tremia. Eu não tive culpa. Lampião puxou a faca, mas não usou. Entregou um envelope. Dentro, só o nome dele, riscado. Agora sim, a culpa é só sua. E foi embora, sem matar. Porque ali, a morte já estava dentro do homem fazia tempo. Na estrada de barro batido, Lampião chegou a uma encruzilhada. 4 caminhos cruzavam o sertão, mas um deles estava diferente, cercado por urubus. No meio da encruzilhada, alguém tinha deixado uma oferenda: cachaça, vela preta e uma galinha morta. Era feitiço. Coisa de quem sabe que o mundo dos vivos e o dos mortos às vezes se tocam. Lampião se abaixou, pegou a garrafa, cheirou, tomou um gole e cuspiu. Quem fez isso não quer que eu continue, mas agora é tarde. Ele acendeu a vela, não por medo, por respeito. Porque mesmo sendo temido por homem, coronel e volante, Lampião sabia que o sertão tem dono, e às vezes esse dono quer cobrar. No meio da estrada cruzaram com um homem amarrado a uma árvore. Era um coiteiro traidor, já estava marcado para morrer. O bando olhou para Lampião. Capitão, é ele. Quer que a gente acabe com isso agora? Lampião não respondeu de imediato. Se aproximou devagar. O homem chorava. Eu tinha filho, mulher, e eu tinha paz. Lampião passou o dedo no rosto do homem, sujo de poeira e medo.
Tirou o punhal do cinto e entregou a um dos seus. Deixa o sertão decidir. Virou as costas e seguiu andando. Minutos depois, um grito cortou o silêncio. O sangue molhou a terra seca e o nome do traidor saiu da lista. À beira de um riacho seco, vivia um velho que falava sozinho e andava com um crânio de bode amarrado no pescoço. Chamavam ele de Louco Simão. Diziam que previa tragédia só com o cheiro do vento. Quando Lampião passou por ele, Simão sorriu. Voltou para terminar ou para começar de novo? Lampião encarou o velho. Nem eu sei. Pois saiba que quem volta da morte arrasta a sombra que não larga mais. Lampião olhou para o chão e viu que não tinha pegadas atrás dele. Nenhuma marca. O velho riu. Viu? Até o chão tem medo de te seguir. Zé do Fogo era um jagunço violento que tinha se gabado por meses de ter sido um dos que confirmaram a morte de Lampião. Dizia nos bares entre goles de cachaça: eu vi, dei 2 tiros só por garantia. Nessa noite, Zé voltou para casa. Porta encostada. Ninguém dentro. E um lenço vermelho sobre a mesa. No chão, pegadas de barro. No teto, marcas de faca. Zé sacou a arma, mas já era tarde. Uma sombra cruzou a parede. Um sussurro gelou seu corpo. 2 tiros não foram o suficiente. No dia seguinte, encontraram Zé com os olhos abertos, sem um arranhão, mas morto. O lenço ainda sobre o peito. Na capela abandonada da Serra Negra, apareceu um padre misterioso. Vestia batina rasgada e falava de costas. Chamou meia dúzia de fiéis. Gente assustada que jurava ter visto Lampião ressuscitado. O padre pregava com voz grossa. Quando o morto voltar, não será o mesmo. Trará fogo nos olhos e sede na alma. Uma senhora gritou. O senhor fala de Lampião? O padre parou. Virou-se devagar. Mas não tinha rosto. Nada. Só sombra. E disse: ele voltou, mas não veio só. No mesmo instante, a vela da capela estourou e o sino tocou sozinho. Gente correu, criança chorou e até os morcegos abandonaram o teto. Era o começo de algo que nem o céu nem o inferno iam conseguir impedir. Num vilarejo distante, uma mãe dava à luz. As parteiras suavam, os homens rezavam. Era um dia de calor absurdo, céu rachado no meio. Quando o menino nasceu, ninguém chorou. Nem ele. Olhou direto para as velas da parede e sorriu. No mesmo instante, o galo cantou fora de hora e os cavalos quebraram o cercado sozinhos. Uma das parteiras correu para fora gritando: isso é sinal! Isso é sinal! No mesmo momento, Lampião passava por perto, parou, olhou na direção da casa, sentiu um arrepio, daqueles que nem coragem segura. Mais um que veio fora da hora. E seguiu em frente, porque até a vida sente quando a morte está por perto demais. No alto da serra, num local escondido por pedras, havia uma cruz fincada no chão. Simples, sem nome. Mas ele sabia quem era: Maria Bonita. Lampião ajoelhou diante dela, tirou o chapéu, ficou calado. Depois, colocou aos pés da cruz uma rosa do mato e um cartucho vazio. Me perdoa, Maria. Eu devia ter voltado por você antes de tudo. O vento soprou com força. Uma lágrima desceu pelo rosto dele, misturada à poeira. Mas eu só voltei agora, porque só agora eu entendi o que é morrer em vida. E ali, pela primeira vez desde que saiu do caixão, Lampião se sentiu quebrado, mas também mais perigoso do que nunca. Quando desceu o vale da Serra Negra, o céu ficou vermelho, como sangue em água. O mato tremia, mesmo sem vento. O chão rachava sob os pés dele. No caminho, viu cruzes queimadas, gado morto e uma coruja que o seguia em silêncio. Lá embaixo, no fim da estrada, estava o último nome da lista, o coronel que orquestrou sua suposta morte. Mas Lampião não apressou o passo, porque quem atravessa o vale escuro não corre. Ele caminha devagar, como quem já sabe que do outro lado ninguém vai escapar. Chegou na fazenda ao anoitecer.
Portão de madeira podre, cerrado com corrente. Lampião passou por cima. A casa grande estava iluminada, cheia de gente. Um aniversário. Risos, música, comida farta. Ele subiu os degraus. Parou diante da porta. Tocou 3 vezes. Quando o coronel abriu, gelou, gaguejou. Você tá morto. Lampião sorriu. E você achou mesmo que tinha matado o diabo do sertão com um tiro de soldado? Todos os convidados correram. Só o coronel ficou, preso, trêmulo. Lampião entrou devagar, puxou a cadeira, sentou-se à mesa. Apague as velas. Hoje não tem festa. E ali começou o fim de mais um capítulo que nem o inferno quis escrever. Na manhã seguinte, o sertão inteiro parecia segurar o fôlego. Nenhum pássaro voava, nenhuma panela batia. Só o eco das histórias rodava de boca em boca. Lampião voltou, mas não voltou como homem. Voltou como lembrança e castigo. Dizem que a cruz dele sumiu do cemitério, que o caixão amanheceu vazio, que os 7 nomes da lista desapareceram, um por um. E hoje, quem anda tarde demais pelas trilhas do sertão, jura ouvir passos pesados na terra. O som de um chapéu batendo no peito e uma voz rouca sussurrando: quem me enterrou vai pagar. E o sertão, mais uma vez, se cala. No sertão, nem toda a história termina em silêncio. Algumas continuam, ecoando no vento, nas cruzes tortas e nas lembranças que o tempo não apaga. Se essa te arrepiou, imagina o que vem depois. Se inscreve no canal Lendas do Sertão, ativa o sininho e volta aqui, porque o próximo conto pode ser o mais sombrio de todos.